Então, o que vai acontecer é o seguinte, a gente não pode, a gente não consegue mudar o mundo, a gente não consegue mudar a nossa cidade, a gente não consegue mudar nosso estado e sequer a gente consegue mudar o nosso condomínio, por exemplo, para quem mora em condomínios. E embora exista essa gestão participativa, né, essa fala, né, não, vocês têm uma gestão participativa, uma democracia, então isso não é verdade, não é aquela democracia de fato, como ocorria na Grécia Antiga, onde as pessoas realmente podiam ir lá falar, ser ouvidas e mudar alguma coisa na sua cidade, na sua polis, na cidade, nas cidades. Às vezes eu não consigo mudar as coisas nem na minha própria casa, e dirá no condomínio, que é uma jurisdição que está além do meu poder de atuação, ou dirá na minha cidade, do que acontece no meu estado. Então a gente não consegue, nós não podemos, então a gente não consegue mudar o mundo, a gente não consegue mudar as coisas. O que eu consigo fazer, o que eu posso fazer, o que nós podemos fazer é opinar. Então é opinar, é ter conhecimento das coisas, ter um olhar crítico sobre o que está acontecendo e opinar, falar, isso não está certo, isso daqui está errado, e tentar levantar governos e representantes para essas instituições de poder que atendam a esses nossos anseios, mas lembrando que são sistemas complexos e então a gente vai ser natural a gente ter insatisfações e as coisas não saem aquela maravilha. E porque a cidade, as sociedades, os condomínios, a vida em sociedade ela é complexa mesmo e isso é normal, é assim mesmo. Ah, então, por exemplo, aqui no meu condomínio eu não consigo, não tenho poder para mudar, por exemplo, se a síndica colocou um refletor assim, que está um refletor nessa posição, uma iluminação nessa posição e ele está atrapalhando, está incomodando os moradores, está atrapalhando os moradores por conta da poluição luminosa, do ofuscamento, da quantidade de iluminação, o custo dessa iluminação que nós estamos pagando. Se a síndica colocou assim, quem sou eu para ir lá e mudar isso? Eu não consigo mudar, não tenho esse poder de mudar. O que eu posso fazer, o que nós podemos fazer enquanto condôminos, enquanto moradores no condomínio, é ir lá e opinar, falar, isso não está certo, não está legal, essa iluminação assim. Então a gente poderia mudar, fazer de uma outra forma. Então pegar só essa iluminação que está assim e colocar para baixo, para você não ter ofuscamento. Se está ligado um globo e um refletor, vamos desligar o globo, porque fica muita luz, então vai gastar mais. Deixa só assim, vamos experimentar, ver se não fica melhor, se fica mais iluminado, se não reduz o preço da iluminação. Então não adianta a gente ficar bravo e querer achar que eu, aqui dentro, né, da minha casa, do meu apartamento, vou mudar o condomínio. Não, isso não vai acontecer. Então, a síndica vai fazer o que bem entende, porque ela tem esse poder, né? Então não adianta a gente achar que a gente vai mudar alguma coisa lá fora. Eu não consigo mudar. O que eu posso fazer, o que nós podemos fazer é opinar, falar, isso está errado. E dar a nossa opinião algum dia, quando tiver uma assembleia aqui, porque aqui nosso condomínio, a assembleia acontece a cada 2 anos, a cada 3 anos. Então assim, os governos, os síndicos, as instituições, elas fazem o que bem entende, a gente não consegue fazer muita coisa. O que eu consigo mudar é dentro da minha casa. Então, se eu quero paredes brancas, se eu quero parede verde, se eu quero paredes da cor
da cor que eu quiser, se eu quiser consertar alguma coisa ou não, então isso eu consigo fazer. Aqui dentro de casa eu ainda tenho esse poder de fazer as coisas. Lá fora não tem como. Então a gente vê muita coisa errada aí. No condomínio a gente vê coisa errada na nossa cidade. Que você anda pela cidade, você não tem às vezes um banco para você se sentar, você vê o rio todo poluído, a falta de saneamento público em pleno século XXI, e outros problemas mais. Mas a gente não consegue mudar isso. O que eu posso é opinar, falar isso não está certo. Eu vou lá no YouTube, gravo um vídeo falando sobre isso, dou minha opinião, escrevo sobre isso, compartilho isso daí com as pessoas, mas a gente não pode fazer muita coisa. Então a gente opina. Então é isso que nós podemos fazer aí. Por exemplo, aos motoristas, aos ônibus, que eu falei sobre os ônibus, o que o sindicato dos motoristas, dos trabalhadores que trabalham com os ônibus aí, o que o sindicato dessa categoria está fazendo em relação a esses profissionais. Então, assim, a gente vê que eles não fazem nada de fato, porque olha só, antigamente você tinha um ônibus, tinha um motorista e um cobrador. Tiraram os cobradores, então o motorista agora ele tem que dirigir o ônibus, tem que cobrar. Está certo? É necessário agora, você está aumentando o desemprego. O motorista trabalha de segunda a sábado, das 2 da tarde até 1 da manhã, tá certo isso daí? O ônibus, hoje em dia todos os carros, câmbio automático. O ônibus que o cara trabalha ali, que tem que ficar se matando ali, câmbio manual. Tá certo isso daí? O barulho, o nível de barulho dentro de um ônibus. Então a gente vê que tem muita coisa errada, mas não adianta a gente achar que essas greves, paralisações e tal vai mudar alguma coisa, porque se realmente mudasse aqui no nosso país, né? Então a gente pode ver é falar assim, nossa, isso está errado, isso daí, né? Em relação aos enfermeiros, que são super importantes, eu valorizo muito o trabalho das enfermeiras. Quando eu vou no hospital, eu frequento a UBS, o posto, o pronto-socorro da minha cidade, o sistema SUS de saúde, e eu valorizo bastante, tenho uma gratidão muito grande pelas enfermeiras, pelos médicos, quando nós temos acesso aos médicos, que é muito difícil, aos médicos cubanos que estavam aqui no Brasil, aos médicos bolivianos. Então eu tenho uma gratidão muito imensa por esses médicos, por essas médicas, por esses enfermeiros e essas enfermeiras. Mas a gente não consegue mudar o mundo, a gente não consegue mudar as coisas. Que a gente pode fazer é ter esse olhar crítico e falar, isso não está certo. E nas eleições procurar eleger representantes que tenham essa visão também. Em relação a Cuba também, que eu citei Cuba, então tem esse problema também da elite lá, que está lá, que usufrui tem essa qualidade de vida, esse status social, esses bens. E a população não. Na minha opinião, a Cuba é um país muito... É um país que deu muito certo. Um país que você tem emprego para todo mundo, tem educação para todo mundo, educação de qualidade, educação básica, educação superior. Você não tem problema de violência, é um país aberto que todos podem ir lá viajar, entrar no país, sair com toda uma segurança. Não é igual aqui no Brasil, que nós temos problemas de muito pernilongo, muita formiga, muito pombo, muito problema de insegurança, problema de esses problemas aí, né? Principalmente a relação problema dos mosquitos, né? Agora a gente tá com esse surto de dengue aí, né? Então você vê esse monte de casa sem estruturas, sem a pessoa ter um cuidado ali de não deixar água parada. Então o problema desse monte de pernilongo, esse problema
e esgoto, que das águas não serem tratadas, problema do lixo reciclável, a gente não recicla nosso lixo, problema da segurança pública, né, que é um problema social, violência, segurança pública. Então, Cuba é um país que deu certo e, é claro, tem grandes problemas, é claro que tem, as coisas são muito complexas, não é tão simples assim. Mas, comparado com o Brasil, na minha visão, Cuba é um país que deu mais, que deu certo. Não que o Brasil seja um país péssimo, não é isso. Eu considero o nosso país, né, um bom país, mas tem muita gente que está excluída e essa juventude, essas crianças, e qual o futuro delas, entendeu? Se você se você se você não for um excluído, então é bom você morar no Brasil. Agora, se você fizer parte dessa classe excluída e fizer parte dessa estatística, então seria muito melhor se a gente tivesse nascido em Cuba, né, que é um país que você vai ter todos esses problemas de falta de água, falta de gás, de luz, transporte público não é aquela maravilha, não tem, você não vai ter o seu iPod, o seu celular de última geração, o seu tênis da Nike aí, mas, na minha opinião, é um país que deu muito certo e tem os outros problemas lá, né? E o Brasil também é um país que a gente pode ver que é um país que deu certo assim também, mas temos muitos problemas, muitos desafios para frente. Temos sim, mas é assim mesmo, as coisas são complicadas aí. Comparado com outros países, então o Brasil é um bom país, eu gosto do Brasil e eu aqui, né, não trocaria esse meu país por outro, né? E então é isso daí.